Olá, bem-vindos a mais um episódio do Córtex Frontal, o videocast para o jornal Sol, onde discutimos sempre temas políticos, política com um P capital, grandes assuntos, debates de fundo. Aqui não perdemos nem um segundo com temas de politiquice, golpes palacianos ou política pequena, baixa política, mas sempre com aquilo que são, de facto, os assuntos magnos. Hoje vamos discutir um tema muito importante para o país, que é a corrupção. Portugal continua a ocupar, no índice de percepção da corrupção, um lugar absolutamente lastimável e sem melhorias à vista. Aproveito para esclarecer que a percepção, esta medição da percepção, não se trata apenas daquilo que são os olhos do comum português, mas sim um indicador que cruza vários elementos e dados diferentes. Mas não é só o índice de percepção da corrupção que nos diz que algo vai mal no reino de Portugal. Parece que também há uma série de medidas que têm sido aconselhadas por o grupo de Estados do Conselho da Europa de Combate à Corrupção, o GRECO, e que tardam a ser aplicadas. Aliás, há muitas que, de uma forma obstinada, os próprios deputados teimam a não aplicar. Ou seja, aqueles que têm o poder legislativo e que têm a mais relevante e mais nobre função, que é representar o povo português, de uma forma reiterada, não aplicam justamente essas recomendações do GRECO. Mas esses são apenas dois exemplos, porque, na verdade, parece que a corrupção é hoje em dia a corrupção de Estado. Ou seja, parece que é o próprio Estado, nomeadamente privilegiando uma mão cheia de grandes empresas que têm contactos e uma agenda de contactos privilegiada com os políticos, que promove essa mesma corrupção, estabelecendo redes gigantes de estradas vazias ou parcerias público-privadas completamente ruinosas para o contribuinte português, e isto só a título de exemplo. Para discutir este tema nevrálgico para a sociedade portuguesa, tenho comigo o João Paulo Batalha, que é uma figura muito conhecida dos portugueses justamente pelo seu combate sem tréguas a esta causa. Obrigada, João Paulo, por se juntar aqui ao Córtex Frontal. Obrigada eu. O seu testemunho é de facto precioso, porque não só tem estado sempre na linha da frente, como já há alguns anos, o que eu acho que é muito importante, porque também nos permite, de viva voz, sem ser só pelo um estudo académico, mas de viva voz, traçar um bocadinho aquilo que tem sido o perfil. Infelizmente parece-me que não é uma rota ascendente de melhoria. Podíamos estar a começar a falar hoje pela primeira vez. Exato. O histórico não é muito Infelizmente. Há quanto tempo, animador. João Paulo, é que já está a trabalhar nesta área da corrupção? Bom, eu fui um dos fundadores do capítulo português da Transparência Internacional. Exatamente. Em 2010. 2010. E, portanto, desde essa altura tenho estado envolvido, eventualmente nos últimos 10 anos, um pouco com mais visibilidade pública. E nesta década, isto era justamente por causa disto, nesta década não há melhoras, não podíamos estar a falar como se fosse o primeiro dia. Não há melhorias, não. Não há melhorias, isso está traduzido nos índices. Portanto, Exato. como falou, o índice de percepções de corrupção, e ainda bem que fez esse esclarecimento, é um índice de percepções externas Exato. sobre a situação de cada país. Também há outros indicadores, da Transparência Internacional, da própria Comissão Europeia, sobre as percepções dos cidadãos de cada Exato. país sobre a corrupção. Que também não são Esses também não melhores são para Portugal. animadores. Exato. O último Eurobarómetro da Comissão Europeia referia, salvo erro, 94% dos portugueses com a percepção de que Portugal é um país corrupto ou muito corrupto. 94%. 94%, bem acima da média europeia, que já não é boa, costuma variar, anda nas casas dos 80 e tal por cento. Sim, mas toda a Europa tem problemas de corrupção. Toda a Europa tem Basta problemas de corrupção. Basta perceber o que se passa na Alemanha, por exemplo. E deste tipo de corrupção que estava a falar, da corrupção política, Isso. ou até da corrupção como política pública. Ou seja, eu acho que apesar de tudo, não nos últimos 10 anos, mas até mais de trás, dos anos 80, fez algum trabalho para controlar a corrupção, a pequena corrupção, o pequeno suborno, nas repartições, etc. Aliás, muita da informatização dos serviços públicos tem a ver com isso. O problema é que Claro, ainda hoje... estou a perceber. Mas a informatização impediu isso. Impediu a nota de 20 para pôr um processo no início da pilha em vez de no fim. Esse tipo de lógicas que, enfim, as pessoas mais idosas se recordarão. Mas o problema é que ainda hoje, quando os responsáveis políticos falam de corrupção, em primeiro lugar falam de corrupção na definição penal, do crime de suborno. E corrupção é muito mais do que isso.
na definição da transparência internacional, corrupção falam porque é o que lhes convém, não é? Exatamente. Na corrupção como um abuso de poder para benefício, para beneficiar alguém, que é um conceito muito mais abrangente do que o crime de suborno, não se costuma falar, e quando se fala e quando se fazem estratégias nacionais contra a corrupção e um regime geral de prevenção da corrupção, faz para prevenir essa corruptela, a troca de subornos. Exato. Que é o menor dos nossos problemas. Claro. Embora tenha que ser combatido, obviamente, não se compara com os milhões que depois provavelmente estão naquilo que eu chamo de corrupção de Estado e que... Corrupção de Estado, que é a captura do Estado e dos processos de decisão pública por grandes interesses económicos, que não é um exclusivo português, nem de perto nem de longe, não é. Está generalizada, mas é um problema sério em Portugal, mais sério em Portugal, porque, apesar de tudo, os mecanismos, quer das instituições políticas, quer do sistema judicial, que existem noutros países ocidentais, não estão suficientemente avançados em Portugal. E não só não estão suficientemente avançados... E a própria sociedade civil, não é? Desculpa. E a sociedade civil, é verdade, a sociedade civil, apesar de, eventualmente, na última década foi o pilar que melhorou de alguma maneira, ou se tentou organizar, continua a ser muito frágil, muito pouco exigente e muito dependente das benesses do poder político. Os portugueses continuamos a ter uma relação demasiado clientelar com os responsáveis políticos, não só ao nível local, mas cada vez mais a nível nacional. Dependemos do subsídio, do apoio ou do estágio que é oferecido na Câmara, a nós ou a um familiar, e sobretudo em meios pequenos, em que os municípios têm um papel enorme na economia. Claro. O próprio setor privado que existe na região precisa de ter boas relações com o poder político. Mas essa lógica tem vindo a agravar-se e a extrapolar-se a nível nacional. Eu acho que uma das marcas de António Costa, deste longo consulado de António Costa, é uma espécie de autarquização do poder político central. Ou seja, muita dessa lógica clientelar... Muita dessa lógica clientelar que nós identificávamos facilmente nas autarquias, com os subsídios até à sociedade civil ou à coletividade e a distribuição de empregos, ganhou dimensões nacionais. Não só na mesma lógica de distribuição de cargos por pessoas de confiança política e por redes clientelares, mas no crescimento da dependência dos cidadãos em relação ao Estado. Eu acho que são, obviamente, louváveis as políticas de combate à pobreza, mas se elas estão assentes apenas na distribuição de subsídios públicos para minorar os efeitos da pobreza e não vão às causas, estamos a fazer crescer uma população dependente do Estado. E, portanto, estas lógicas clientelares aprofundam-se. Claro, e mesmo essa imagem que o João Paulo dá, que eu acho interessante, de autarquização nacional, agora, nem de propósito, podemos pegar justamente no exemplo da Madeira, não é? Que tem estado na Berlinda, porque na Madeira isso foi uma das coisas que foi construída com o consulado aí não longo, mas exclusivo, social-democrata, porque, de facto, para falarmos deste tema de corrupção, isto é como falar das mentiras do Bloco Central, enfim, é impossível sairmos aqui muito deste eixo PSD-PS, mas onde realmente Alberto João Jardim estabeleceu justamente essa rede clientelar, onde eu não sei qual é a percentagem da população na Madeira que a certa altura estava dependente do Estado, mas provavelmente acima de 90%, não é? Entre subsídios, emprego, a trabalhar para o Estado, etc. O que nós vemos na Madeira é o triunfo dessa lógica clientelar. É mesmo isso. Em que assento numa lógica de poder, durante muitos anos, pessoal, de Alberto João Jardim, que, aliás, ultrapassou o recorde de longevidade no poder do próprio Salazar, para termos o comparativo. Portanto, não é coisa pouca. Eu estou-me a rir. E Alberto João Jardim teve uma capacidade que os madeirenses reconheceram, foi de, em primeiro lugar, conseguir extrair recursos ao Orçamento Nacional. Certo. Pelo poder que ele tinha de controle dos deputados do PSD no Parlamento Nacional. E, portanto, conseguiu sempre boas benesses do Orçamento do Estado para a Madeira, e é uma negociação política, enfim, que lhe fica bem e que saudamos. E depois conseguiu não só fazer obra, portanto, quem conhecesse a Madeira há 40 anos, ou há 50, ou mesmo há 30, e veja agora, houve de facto ali obra feita, e essa obra feita, acompanhada dessa lógica clientelar de distribuição de empregos, de distribuição de benesses, faz com que os madeirenses tenham sempre mantido no poder aquele partido, e a Madeira funciona em quase um regime de partido único,
que ultimamente foi mais ou menos abalado. O PSD deixou de ter o exclusivo que tinha durante muitos anos do poder nas câmaras municipais, mas não foi verdadeiramente abalado, porque o que acontece, e nós também vemos isso em câmaras municipais, onde o mesmo partido está durante demasiado tempo no poder, é que as próprias oposições... da limitação do General Sor. Apesar da limitação de mandatos, as próprias oposições acabam por ficar igualmente capturadas na sua escala, portanto não têm acesso ao mesmo número de empregos, mas esta generosidade clientelar acaba por se espalhar para as oposições. E nós vemos isso, por exemplo, no caso da Madeira, na troca de cargos e nas portas giratórias, nomeadamente na gestão do offshore da Madeira, que é uma coisa... Eu também gostava de falar disso, mas mais à frente falaremos do sim. offshore. E, portanto, nós, aliás, muito do que está agora a ser alvo de escrutínio judicial na Madeira, com todas as polémicas e os ataques ao Ministério Público que vêm por acréscimo, tem sido alvo de discussão política regional há muito tempo. Estas promiscuidades com estes grandes grupos económicos, estes 2 ou 3 grandes grupos... O offshore da Madeira foi entregue por ajuste direto a um grupo que é o Pestana. Exatamente. E pronto, e é uma espécie de um tesouro, na minha perspectiva ilícito, mas que lhe foi concedido em bandeja de ouro. Eu acho que absolutamente ilícito e seguramente imoral e muito contraproducente para a Madeira, porque o problema na Madeira é que nós temos um PIB inflacionado com as receitas das empresas que estão no offshore da Madeira, mas que verdadeiramente não trabalham na Madeira. Exatamente. Portanto, está ali a receita contabilística que eleva o nível de riqueza estatística da região, mas a riqueza não está lá. Claro. Não está na Madeira, não está na economia. Quando se fazem flores com a riqueza da Madeira, é preciso ver que ela não é real, não é concreta. Real e depois tem um custo específico em pobreza, porque inflacionando o PIB madeirense, a região deixa de ter acesso, nomeadamente a financiamentos já não é europeus. Deprimida, já não é considerada uma região deprimida, ultraperiférica, blá blá. E, portanto, isto tem sido um excelente negócio para os gestores do offshore da Madeira, que é uma situação até bizarra, porque nós temos essencialmente uma empresa privada a atribuir benefícios fiscais a quem se estabelece naquele offshore. Tem sido muito boa, muito benéfica para os advogados, os contabilistas, os gestores de negócios, as pessoas que aparecem como testas de ferro legais nestas empresas. Porque e que são legal. Muitas vezes estamos a falar os mesmos legais. Advogados que são deputados, quadros dos partidos, também etc. Quero falar sobre isso. E, portanto, é bom para a elite madeirense, mas não é bom para a Madeira. E estas promiscuidades com o Grupo Pestana, com este Grupo AFA, com o Grupo Sousa, os grandes grupos económicos madeirenses, já foram alvo de, pelo menos nos últimos anos, 2 comissões de inquérito parlamentar do Parlamento Regional da Madeira, comissões de inquérito onde sempre se geraram problemas de conflitos de interesses dos próprios deputados, que tinham eles também carreiras associadas a esses grupos, e, portanto, há esta porta giratória total, que não é exclusiva do PSD. Certo. E, portanto, são problemas antigos, reiterados, e que fazem com que o próprio eleitorado não veja grande alternativa. E, portanto, há algum voto de protesto que durante muitos anos esteve no partido de José Manuel Coelho, que era uma figura, ainda é uma figura caricata, pitoresca, etc. Ou há um partido nacional, mas na prática com implantação na Madeira, que é o Juntos pelo Povo, que tem tido também algum desse voto de protesto, mas os cidadãos não veem alternativa nos principais partidos que lhes permita votarem de outra maneira. Claro. E, portanto, eventualmente vamos voltar a ter eleições na Madeira a breve trecho, e eu não sei se isso vai provocar uma grande alteração. Aliás, o próprio caso do ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, do Calado, era gritante, porque já se sabia, claro que ele estava aivado por um profundo conflito de interesses, não é? Porque ele tinha trabalhado para aquele grupo, Sim. para o AFA, e portanto sabia-se de antemão que, ou seja, nada disto na Madeira é surpreendente. Surpreendente é apenas que se tente fazer qualquer coisa para combater algo. Finalmente alguém tenha chegado lá. Sim, e isto já chega a pontos em que o conflito de interesses é a expressão, digamos, técnica da sociologia, mas isto já é uma simbiose de interesses. Pois, é verdade. E é um poder em que a componente, tem um poder com uma componente pública eleita, das instituições constitucionais, etc., e tem uma componente privada destes grandes grupos económicos, mas na prática a componente pública deste poder e a componente privada deste poder já não se distinguem verdadeiramente. É o mesmo poder. Já não se distinguem. E, portanto, os responsáveis políticos
e infelizmente, isto é visível na Madeira, é visível em alguns municípios, mas é cada vez mais um problema nacional, os responsáveis políticos, os líderes partidários, são pessoas que pedem a confiança e o voto dos cidadãos para lhe entregarem o poder que eles depois exercem em função do poder económico, destes grandes poderes económicos. E este é o problema. Portanto, não estamos a falar de um ministro ou secretário de Estado ou primeiro-ministro receber ou não ter recebido um suborno, e alguns há que os recebem, é o exercício do poder em função de interesses contrários ao interesse público. Pois, por isso é que eu lhe chamo corrupção de Estado. Corrupção de Estado, é essa a definição. Corrupção de Estado, captura de Estado, exatamente, é isso que se chama na literatura. Não é já, pois, nem sabia que se chamava na literatura, porque já não é corrupção. Lá está, tal corruptela, não é? Mas é as políticas públicas que o João Paulo falava há bocado, não é? É a corrupção como política pública. E isso cria uma dificuldade, obviamente cria um problema político e social gigantesco, e é por isso que nós sentimos que nos últimos pelo menos 20 anos, em termos económicos, não saímos da cepa torta. Exato. E nos índices de corrupção também não evoluímos, mas levanta depois outros problemas, que é, se o combate à corrupção está centrado única e exclusivamente no Ministério Público, é a Justiça que investiga, a Justiça ou que é da Justiça, eles que trabalham, a Justiça tem um problema se nestes grandes negócios andar à procura do crime de corrupção nessa definição penal, do suborno. Porque estas relações são tão simbióticas... Não vai encontrar. Que não vai, ou vai encontrar dinheiro que anda a circular ou em gavetas, ou joias, ou coisas do género, mas não vai conseguir fazer aquilo que o Código Penal exige, que é ligar este dinheiro, este envelope, àquela decisão em favor daquele. Ou seja, se estamos a falar do crime de corrupção penal, é preciso no tribunal provar todo o circuito do dinheiro e todo o circuito de decisões e favores. Quando as coisas são tão simbióticas, digamos, há uma conta corrente de corrupção. Claro, eu percebo. Eu pago e não é para licenciar este empreendimento, é para quando eu precisar pegar no telefone e o que precisar ser resolvido. E, portanto, se a nossa única estrutura de combate à corrupção é o sistema penal... O que é que deveríamos ter mais? Nós precisávamos de ver o combate à corrupção como uma prioridade política. E, portanto, em primeiro lugar, precisávamos de ter até menos leis do que vamos tendo, porque nós estamos sempre a fazer leis e sempre a rever leis, e mecanismos de integridade pública. Uma das coisas que me preocupa quando vejo os responsáveis políticos, António Costa disse sempre isso, a ladainha, a justiça ou que é da justiça, a política ou que é da política, uma treta. É uma grande treta, porque isto significa que nós andamos durante muitos anos a esvaziar qualquer noção de integridade pública. De confiança institucional que os cidadãos têm que ter nas instituições. Ética até, não é? Ética no desempenho do cargo. E depois atira-se tudo para a política, para a justiça, perdão. E, portanto, quanto mais se atira para a justiça, mais desculpados estão os responsáveis políticos por não seguirem mínimos de ética. E o que aconteceu é que, a par disto, estamos sempre a legislar. Estamos sempre a abrir ou reabrir legislação para nada. Muitas vezes para criar novas tipologias penais para tudo e mais alguma coisa. Ou para criar uma série de organismos que não funcionam. Estão de porta fechada. E, portanto, por isso, como há leis a criminalizar tudo e mais alguma coisa, vem a ladainha. Se houver algum problema, não precisa de ser ético nem de integridade, há de ser legal o Ministério Público de Trabalho. Houve agora, nas últimas semanas, uma situação que foi noticiada e depois passou à frente e que ninguém valorizou muito, mas que eu acho que é exemplar, que é a demissão do Conselheiro de Estado, António Damasio. António Damasio chamou-me a atenção por muitas coisas, João Paulo. Mas se calhar é melhor explicar, porque se calhar muitos dos nossos seguidores não António Damasio é um neurocientista radicado nos Estados Unidos há largas décadas, suponho que venha pontualmente a Portugal e que o Presidente da República achou por bem convidar para o Conselho de Estado. Não vamos entrar aqui no Conselho de Estado. Eu acho que o Conselho de Estado é um órgão inútil, contraproducente, não devia existir. É uma excrescência do regime. É uma espécie de conselho cortesão que não tem lugar numa república, muito menos... Concordo. Mas, enfim, o Presidente da República é obrigado a consultar o Conselho de Estado para um conjunto de coisas e também Marcelo Rebelo de Sousa adotou a prática de consultar para outras. E António Damasio foi convidado para o Conselho de Estado há 7 anos, foi Conselheiro de Estado durante 7 anos, e a dada altura, eu por acaso não sei se quando ele foi convidado, Marcelo Rebelo de Sousa ou alguém da Presidência da República lhe explicou quais eram as obrigações que ele assumia e os direitos e prerrogativas que implicavam o cargo, mas uma das obrigações é
sendo um cargo equiparado a cargo político, ele declaração. teria de entregar uma declaração de rendimentos e de património, que ele nunca quis entregar. E aparentemente terá havido uma comunicação, se calhar ao longo de vários anos, com o Tribunal Constitucional, em que ele alegava essencialmente que, por ter o seu património e os seus bens nos Estados Unidos, não tem que os declarar em Portugal. E o Tribunal Constitucional não se convenceu disso e obrigou-o a apresentar a declaração, e ele preferiu demitir-se ao fim de 7 anos. A entregar essa declaração. Mas agora ainda tem que entregar, não é? O problema é esse, agora tem que entregar. Percebi, não é? Agora ele tem que entregar. Bem. Ele agora, mesmo assim, apesar de ter ido embora do Conselho de Estado, tem que entregar essa declaração. Ele teria que entregar sempre de qualquer maneira, porque os cargos políticos têm que entregar estas declarações de património depois de saírem das funções. Exatamente. Até 60 dias depois de saírem das funções. Mas ele tem que entregar as duas, ou não? Tem que entregar as duas, tem que entregar a que devia ter entregue à entrada. entrada. Pronto. E quaisquer atualizações que a lei também manda, e tem que entregar à saída. A penalização, até há pouco tempo, era simplesmente ele ficar proibido de exercer cargos políticos durante 5 anos. Acho que o Damásio deve estar tem tão todo o interessado. interesse, menos em exercer cargos políticos em Portugal. Cheira-me que sim. Mas, falando na criminalização a galope de tudo e mais alguma coisa, em 2022, portanto há pouco tempo, na penúltima alteração que foi feita a esta lei, já agora é uma lei que todos os anos é revista. Em média está a ser revista uma vez por ano. Portanto, mostra bem a sua solidez e a sua robustez. Em 2022 criaram-se 2 crimes associados à não entrega de declarações. Um crime de desobediência, punível até 3 anos de prisão, que António Damasio objetivamente já cometeu. Já cometeu. E um crime, se ele não entregar esta declaração, que é obrigado a entregar à saída, um crime de ocultação intencional de património, punível até 5 anos. E, portanto, agora a questão é, o Ministério Público vai querer prender António Damasio? É que isto torna-se tão absurdo, Aqui é que seria mesmo prender para investigar, porque Damásio detido, uma piadinha de mau gosto. O que ele faria era investigação científica. Exatamente. Portugal enquanto Estado, vai ter que escolher entre uma de 2 humilhações. Meu Deus. Que seguramente é a que acabará por ser escolhida. Quer dizer, seria bizarro estarmos a prender um neurocientista de renome internacional, ou sequer a processá-lo criminalmente, portanto, ou prendemos o senhor, ou reconhecemos que a lei é uma treta, é uma ficção. Uma balela. É uma ficção. E é uma ficção criada politicamente. E, portanto, o que tem acontecido nos últimos anos em matéria de integridade política é isto: criar leis para tudo e mais alguma coisa, criminalizar tudo e mais alguma coisa. E, portanto, não há um mecanismo ético, não há um mecanismo de integridade pública. Eu acho que, provavelmente, ninguém na Presidência da República explicou a António Damasio, que é essencialmente um estrangeirado, exatamente, o que é que ele ia ser obrigado a fazer. Porque se ele acha, e essa é a questão, ele acha que a declaração de patrimónios colide com a sua privacidade. Pois, deve e, portanto, achar. se lhe tivessem explicado que ele ia ser obrigado a apresentar a declaração de património no momento em que o convite foi feito, ele simplesmente não tinha aceito o convite. Tinha recuso. E o que aconteceu é que, provavelmente, obviamente eu não estou dentro da presidência, não sei como é que a coisa aconteceu. Mas imaginamos. Provavelmente fez o convite, ele achou o convite honroso, aceitou o convite, começou a participar nas reuniões do Conselho de Estado quando elas eram convocadas, e alguns, nos últimos 7 anos, ele terá recebido na Califórnia uma cartinha do Tribunal Constitucional Português a pedir a sua declaração de rendimentos. E se calhar foi a primeira vez na vida que ele ouviu falar disto. Pois. É possível. E, portanto, nós não temos, ou significa que nós não temos estruturas de ética e de integridade a funcionar autonomamente no plano político, no plano administrativo, que esclareçam as pessoas, que aconselhem, que façam um acolhimento quando uma pessoa entra num organismo público. Sim, porque é uma vergonha. E depois é tudo criminalizável. Exato. E agora estamos no ridículo. Vamos querer prender uma pessoa por crimes que quase seguramente, certamente foram cometidos. Mas eu aqui tenho uma dúvida, não me interprete mal, João Paulo Batalha, mas é o seguinte: eu acho muito bem que se faça o escrutínio dos políticos e sobre as declarações de rendimentos, sem dúvida alguma, parece-me que é um bom mecanismo justamente para ver se há enriquecimento aproveitando indevidamente, não é, o cargo, etc. E lamento profundamente que, sei lá, a entidade para a transparência ou os questionários que o Costa inventou, etc., seja uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma, porque eles não arrancam, não saem do papel, etc. Portanto, eu estou convencida que nós precisamos, de facto, de robustecer estes mecanismos, indo de encontro justamente ao que o João Paulo está a dizer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aqui alguma, não sei se é bem ambiguidade, mas tenho um amargo de boca, porque depois eu vejo que na tal corrupção de Estado, vou insistir neste ponto,
na tal corrupção de Estado, não há mecanismos, ou não há, ou é muito difícil, ou parece mais complicado, haver formas de o controlar ou de lhe dar resposta. Porque, por exemplo, a questão dos tais não sei quantos estádios vazios ou estradas vazias, os tais grupos que são privilegiados nas redes de contacto do Estado, é difícil, parece-me que é difícil. Aí, que transparência que nos salvará aí? Vou-lhe dar um outro exemplo, um exemplo que me é muito caro, sobre a dívida pública. Como é que nunca é feita uma auditoria? Porque nós estamos a pedir transparência aos cidadãos, sem dúvida nenhuma, não é? Os cidadãos já estão mais do que transparentes, não é? São translúcidos, completamente, enfim, já estão mesmo ausentes da cena pública, são transparentes que estão. Aos políticos lá vamos exigindo, eu acho que com estas falhas, mas depois há níveis onde parece que toleramos a opacidade de uma forma escandalosa. A dívida pública, nós não sabemos como é que a dívida pública passa de 60% ou de 80% e tal, quem é que compra a dívida pública, quem vende. Há uma opacidade total num assunto realmente nervo, não é? Da República Portuguesa. Absolutamente. E essa corrupção do Estado, essa captura do Estado é precisamente o tipo de corrupção que nós dificilmente conseguimos tratar na Justiça. Porque essa corrupção do Estado vem acompanhada dos mecanismos da sua própria legalização. Este é um conceito que os juristas repudiam, vá de retro, mas nós temos em Portugal e em muitos países um problema de corrupção legal ou legalizada. Exato, é isso mesmo. Que é esta definição sociológica de um poder público usado para benefício particular em detrimento do bem comum, por mecanismos que não são necessariamente ilegais. E há os exemplos que falou da dívida pública, dos resgates ao setor financeiro, das parcerias público-privadas, são um excelente exemplo. E, portanto, aí muito dificilmente podemos querer que o sistema penal seja eficaz. São questões políticas de primeiríssima linha. Aliás, eu aproveito para dizer que a Frente Cívica, a associação de que eu sou vice-presidente, interpelou agora, no contexto das eleições legislativas, os dois candidatos a primeiro-ministro, portanto, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, com 3 propostas que quisemos que eles se comprometam e que são 3 medidas de combate à corrupção simples, imediatas, que não exigem maiorias parlamentares, dependem apenas do Poder Executivo e por isso nos dirigimos aos candidatos a primeiros-ministros. São quais? São 3. A primeira, limitar as despesas excepcionais no Orçamento do Estado. Todos os anos no Orçamento Geral do Estado azul, não é? Temos um saco azul que varia de cerca de 10% de toda a despesa pública. Varia 11, 12 mil milhões de euros todos os anos. No orçamento está lá uma rúbrica que é despesas variáveis. Despesas excepcionais. Excepcionais, onde nunca sabe para que é que serve aquele dinheiro. Despesas excepcionais ou despesas extraordinárias. Mas que é uma porcentagem grande, não é? São 10% do orçamento, quase sempre, varia 10, 11 mil milhões, 11, 12 mil milhões de euros todos os anos, para capitalização de empresas públicas, para empréstimos de médio e longo prazo a veículos como a Parvalorum, que é o maior devedor do Estado português e que é o cemitério dos ativos tóxicos do BPN, ou seja, para pagar as covas onde nós enterramos muitos casos de corrupção e que ainda hoje precisam de ser tapadas com dinheiro público. E temos aqui verdadeiramente um saco azul, que costuma ser uma rubrica de despesas excepcionais, mas são tão excepcionais que todos os anos lá estão. 10% com esta é dimensão. Uma fatia brutal. E, portanto, isto tem que ser ou eliminado ou, no mínimo, limitado a 2% bem fundamentados do Orçamento do Estado. Essa medida sou fã. A segunda é a extinção... Eu sou candidata comprometida com ela. A segunda é a extinção das parcerias público-privadas de que já falámos. Só nas PPPs rodoviárias, que são o maior cancro dos são o maior cancro do Estado português, do Orçamento Público. Nós temos previstos até ao final das concessões, em 2040, pagamentos da ordem dos 11 mil milhões de euros. 11 mil milhões. Ora, o valor das parcerias público-privadas, o valor dos ativos, das estradas, das portagens, etc., está calculado pelo Eurostat, que é o organismo estatístico da União Europeia. O Eurostat calcula para todas as parcerias público-privadas de responsabilidade do Estado Central, que incluem também algumas PPPs ferroviárias e algumas de saúde, um valor total de 4 mil milhões. Ok. Portanto, 4 mil milhões é o valor de todas as PPPs nacionais. Isso é o que elas valem. E só pelas rodoviárias nós queremos pagar quase 11 mil milhões até ao fim das concessões. 4 mil milhões, 11 mil milhões.
Se restringirmos ao valor das PPPs rodoviárias, estamos a pagar aquilo praticamente ao triplo do seu valor. E, portanto, é um grande negócio. É um excelente negócio. Eu não sei se há negócios que deem maior rentabilidade do que isso. Não há. E o problema é, quando se fala em extinguir as PPPs, o contraponto é extinguir levanta problemas jurídicos, mas podemos renegociar. O problema é que estas PPPs já foram renegociadas 2 vezes. Em 2010, no governo de PS de Sócrates, foi quando se introduziram os pórticos das portagens. Recordo-me disso muito bem. As autoestradas que eram sem custos para o utilizador passaram a ser pagas. E em 2012, 13, já com o governo da Troika, com o Passos Coelho, PSD e CDS. E estas renegociações não resolveram rigorosamente nada. Pelo contrário, muitas vezes deram descontos simbólicos dos concessionários, transferindo para o Estado, nomeadamente para as estradas de Portugal, muito do trabalho, por exemplo, de manutenção e dos custos. Os prejuízos, e, basicamente. Portanto, isto é uma questão em que nós não podemos depois dizer que não há dinheiro para isto e para aquilo, para as políticas públicas, e andamos a ver os responsáveis políticos quase num mercado de promessas eleitorais a prometer tudo a todos. Verdade. Sem tocarem nestes... A regatear quanto é que vai para os pobres, quanto é que vai para a saúde, dos idosos. E depois o que vai são migalhas. Ou se faz o que se tem feito nos últimos anos, que é anunciar aumentos e colocá-los no Orçamento do Estado, mas depois eles estarem cativados, o que reduz o próprio Orçamento do Estado. Cativações. Que é aprovado pela Assembleia da República, que é o órgão soberano para isso, a uma ficção. Porque aquilo que está no Orçamento aprovado pelo Parlamento nunca é o que está executado ou o que é executado pelo Governo, porque depois há uma espécie de orçamento paralelo de cativações. Orçamento de sombra. Orçamento de sombra. E, portanto... E a terceira medida? A terceira medida é começar, finalmente, a cobrar o IMI das grandes concessões públicas, como as barragens e os aeroportos, que estão nas mãos de privados, que são transacionados como um brutal ativo e não pagam IMI. E não só não pagam IMI, como temos visto. Quem é que não paga IMI que esteja aí? Toda a gente paga IMI. Toda a gente paga IMI. Uma pessoa que tenha uma casita, um T1, em qualquer ponto do país, paga o seu IMI. Estas grandes concessões não só não pagam o seu IMI, como conseguiram pôr a administração fiscal e o poder do Estado na defesa das suas isenções de IMI. Extraordinário. Nós vimos isto no caso das barragens, e o mérito até é do Movimento Cultural da Terra de Miranda, no Douro, que tem levantado esta luta. João Paulo. Nós temos a própria administração fiscal a fazer contra-pareceres vinculativos da Procuradoria-Geral da República a dizer que eles têm direito a isenções. Portanto, lá está, isso é um excelente exemplo, porque aí temos a administração pública a defender a corrupção, assim, à boca cheia, não é? À vista de todos. Corrupção do Estado. Corrupção do Estado. Quer dizer, não é impossível que na pessoa, que na administração fiscal, alguém tenha recebido um suborno, mas aliás, em muitos casos, por exemplo, a Operação Influencer, que levou à queda do governo, eu acho fantástico nós estarmos a discutir tudo nas eleições, menos corrupção, que foi a causa das eleições. Que fez cair um governo de maioria absoluta. É uma espécie, eu acho que nesta campanha tem havido assim uns elefantes no meio da sala, esse é um deles, definitivamente. A corrupção derruba Sócrates, derruba Albuquerque e não se fala disso praticamente. E não se fala disso. É extraordinário. E o que se vier a falar disso é para ver como é que se limita o Ministério Público e as posições do Ministério Público para investigar corrupção. Mas o que é o lobo mau? E, portanto, mas o que nós vimos, aliás, eu acho que, mesmo sem querer discutir o caso concreto, que os políticos nunca querem discutir, e acho bem deixar os casos concretos que estão a correr para a Justiça, na semana em que se demitiu, António Costa deu uma conferência de imprensa célebre, no sábado à noite, em horário nobre, em que ele dizia que queria tranquilizar os investidores estrangeiros, em que ele disse, essencialmente, sobre a Operação Influencer e o licenciamento do famoso data center em Sines, que o papel do governo enquanto entidade política é precisamente arbitrar entre a lei que defende o interesse público e os interesses dos particulares. E, portanto... E disse isso a partir da residência de São Disse isso a partir da residência oficial do Primeiro-Ministro. E ainda bem que o disse, eu fico grato. Pode ser um pormenor, mas do ponto de vista institucional é relevante. É relevante, mas ele diz isso enquanto Primeiro-Ministro. Exatamente. O meu papel como Primeiro-Ministro há aqui um investimento que nós achamos, por qualquer critério, que é de interesse público, e eu dou de barato que seja, e, portanto, o nosso papel enquanto governantes é remover os obstáculos. E, portanto, se um parecer ambiental dado pela entidade legalmente obrigada é negativo, passa a ser positivo. Claro. E o papel, assumidamente,
na visão de António Costa, do Governo, é esse. Portanto, o papel do Governo não é ter regras claras, processos de licenciamentos corretos, transparentes, em que os investidores nacionais ou estrangeiros saibam com o que contam, sabem quais são os prazos, sabem quais são os mecanismos. Não, o papel não é esse. O papel é criar atalhos para os grandes investidores. O corta-mato. E, portanto, em vez de termos um sistema administrativo, político, legal, que viabilize 1000 investimentos de 1 milhão de euros, temos um caos completo de burocracia e depois um atalho para um investimento de 1000 milhões. Portanto, isto é o triunfo desse Estado clientelar e dessa corrupção legal. Mas para isto não é preciso que António Costa tenha recebido subornos, nem sequer que o seu chefe de gabinete tenha recebido subornos, não. Embora aquela história dos 75 embora mil euros parecer, não é? Está tudo menos bem contada. Mas esses, vamos lá ver, o que está aqui em causa podem ter recebido subornos, mas o que está aqui em causa não são 50 mil euros ou 100 mil euros, são milhões de euros, não é? Milhões de euros. Milhões e milhões de euros. Milhões de euros que o Estado entende ser de interesse público captar, viabilizar, etc. E, portanto, nem é preciso distribuir subornos. Claro, é isso Portanto, mesmo. O investidor chega aqui em jato Exatamente. privado, é recebido no gabinete da residência oficial do Primeiro-Ministro e essas reuniões, até certo ponto, são aceitáveis se for para dar as boas-vindas em termos institucionais e explicar à pessoa como é que isto funciona. Olha, vá àquela gabinete meter o papel e agora, para estar a bloquear e a desbloquear... Fazer telefonemas, não é? Ao melhor amigo. E os advogados amigos, isso obviamente é um problema. E pode ser um problema criminal, mas pode não ser. Exatamente, porque estes grandes mecanismos de corrupção de Estado incluem os mecanismos de branqueamento jurídico ou de branqueamento legal destas más práticas. E aqui tem um papel fundamental, como vimos na Operação Influencer e como vemos em muitas outras, as grandes sociedades de advogados. Mas aí essas 3 medidas não nos salvariam, porque não apareceria nas rúbricas, nas tais do orçamento, as tais despesas extra. Não estaria aí, não é? Estou a imaginar essa situação que o António Costa está... O sistema adapta-se, não é? Sim, mas nós achamos que estas medidas... O sistema adapta-se. Até porque, sinceramente, temos, e eu próprio tenho, alguma experiência em pedir, fazer cadernos de encargos eleitorais em que pedimos aos políticos medidas de fundo, medidas estruturais, com as quais é fácil os políticos comprometerem-se e depois ficarem completamente na gaveta. A vantagem destas 3 medidas é que são suficientemente claras, suficientemente imediatas, podem ser executadas nos primeiros dias de governo. Aliás, se este compromisso existir, ele é transposto imediatamente no orçamento para 2025. E, portanto, logo aí ficamos a saber se há o mínimo... Obviamente, estas medidas não resolvem todos os problemas. Não resolvem, mas a minha questão... dão um sinal. Se os responsáveis políticos quiserem dá-lo. Sem dúvida. E eu, se fosse candidata, subscreveria na hora. Sim. Mas a minha dúvida, por exemplo, tem a ver com esta coisa dos negócios, não é? Chega lá, está um magnata investidor num jatinho privado e quer investir aqui em Sines ou ali na Comporta, e não sei o quê, tenho X, quero fazer isso, até tem interesse público, vai fazer emprego, vai não sei o quê, mas tem que haver regras procedimentais, etc. Claro. Uma das questões que eu também gostava de trazer aqui à conversa é dos ajustes diretos. E na agora, eu até escrevi sobre isso, e na agora Fernando Medina ofereceu a uma dos maiores escritórios de advogados, a 4 Casas, o João Paulo deve ter acompanhado, uma adjudicação direta num valor bastante significativo de milhões para representar o Estado português num processo relativo ainda ao BPN, ao BPN não, aliás, ao BES, no diferendo que ainda está por resolver, há de haver muitos, aliás, mas pronto, sobre um em particular, por ajuste direto, ou seja, e com uma desculpa esfarrapada, que depois não tem consistência, porque depois vamos ver aquilo que é invocado, pode ser que o Tribunal de Contas bloqueie, mas a minha questão é, olhando para os ajustes diretos, eu sei que o João Paulo também se tem dedicado a isso, olhando para os ajustes diretos, isso também é outra porta, não é, aberta, não é, outra porta dos fundos para a corrupção, porque é ajustes diretos. Sim. Para a corrupção e para a má gestão. Má gestão, para tudo. Podemos até imaginar um país em que não existisse corrupção nenhuma. Quando se faz ajustes diretos, os ajustes diretos pela lei são uma coisa excepcional. Pois. E, portanto, se houver um terremoto e metade de uma cidade vá abaixo, o prazo administrativo de fazer concursos não se coaduna e, portanto, é natural que se façam ajustes diretos por questões de urgência. De facto, o BES foi um terremoto, mas já foi há muitos anos, já deu muito tempo. Há muitos anos, exatamente.
Mas, nomeadamente, esta exceção que permite o ajuste direto, que é de urgência imperiosa, muitas vezes mostra falta de planeamento. Falta de planeamento. Mas, de facto, o que acontece muitas vezes é que o ajuste direto não é só um fruto de incompetência, de quem não preparou, de quem não planeou, de quem não sabe exatamente o que está a fazer e o que vai precisar de contratar quando, é um mecanismo de corrupção, de favorecimento, se não quisermos usar palavras demasiado feias. Exatamente. Favorecimento é corrupção. E há alguns serviços, nomeadamente a contratação de serviços jurídicos, é ainda mais grave, porque significa que o Estado está permanentemente incapacitado de ter serviços capazes de defender o interesse público, serviços internos do próprio Estado capazes de defender os interesses públicos, e está sempre a contratar escritórios. Tem, de alguma maneira, há até agora criado até pelo governo de António Costa, a Jurizap, o Centro de Competências Jurídicas da Administração Pública, mas isso é para tratar de coisinhas pequeninas. Não é de processos do BES? Não é de processos grandes com litigância. Mas a minha pergunta sobre os ajustes diretos é, não é preciso rever isto, os ajustes diretos? É absolutamente. Porque nós olhamos para a quantidade de ajustes diretos que são feitos e para a massa monetária que eles representam, e, de facto, é assustador, é escandaloso. Mas nós temos, nisto como em tantas coisas, em Portugal, dois países. O país da lei e o país da prática. E no país da lei, os ajustes diretos são a exceção. E que só pode ser usada em circunstâncias muito pontuais. O que fazer com isso, Na prática, acontecem demasiado. E acontecem demasiado porque nós também temos um Código de Contratos Públicos muito sonsinho, peço desculpa pela expressão, que exige procedimentos brutalmente demorados, burocráticos, que depois tornam tudo impossível de fazer. E, portanto, o ajuste direto depois é o alçapão que se põe aí. Seria, apesar de parecer contraintuitivo, seria melhor simplificarmos outros mecanismos de contratação. Percebo. Para não estarmos sempre a cair no alçapão dos ajustes diretos e depois responsabilizar os gestores. Não é só procedimentos jurídicos que eles têm que seguir, quem contrata bem e poupa dinheiro ao Estado tem que ser recompensado por isso, na promoção na carreira, eventualmente até no salário, e quem não é tem que poder ser despedido. E, portanto, nós não conseguimos substituir boa gestão por legislação, porque hoje temos códigos em cima de códigos e leis em cima de leis. E não temos essa vontade, porque ter regras labirínticas é ótimo, porque obriga a ter válvulas de escape. E as válvulas de escape depois são alçapão para tudo. Ainda sobre isto de Quatro Casas, que é um exemplo entre muitos, gostava de falar sobre isto, que é, nós continuamos a ter na Assembleia da República um conjunto de advogados, ou de sociedade, ou então de sócios de consultoras, por aí fora, que estão à segunda, quarta e sexta na Assembleia da República a fazer uma lei e à terça, quinta e sábado nos seus escritórios de advogados ou das consultoras a servir os clientes que vão beneficiar de alguma forma com a lei que está a ser feita, não é? Isso é inaceitável. Eu diria, o que é isto? Como regra geral, qualquer profissão que esteja submetida a um sigilo profissional, como é o caso dos advogados, é incompatível com o Parlamento. Porque nós não conseguimos verdadeiramente medir potenciais conflitos de interesses dos deputados se nós não soubermos quem são os seus clientes. Nós podemos saber que ele está no escritório de advogados X ou Y, mas como não sabemos necessariamente quem são os clientes do escritório de advogado, não conseguimos medir os conflitos de interesses. E os conflitos de interesses são constantes. Mais um caso em que se transformam os conflitos de interesses em simbioses de interesses. E isto é particularmente grave no caso dos escritórios de advogados e dos grandes escritórios de advogados, 5 ou 6 de Lisboa, sobretudo, porque estes escritórios de advogados são um poder acima do poder. Pois são. São, em simultâneo, litigantes nos tribunais, como é natural, legisladores, quer por causa dos deputados que estão no Parlamento, quer porque são contratados pelo Governo, muitas vezes, para fazer os anteprojetos da legislação de maior relevância económica. Lá está, porque muitas vezes não há esses serviços. Não há esses serviços, ou fingimos que eles não existem. Não existem. E, por último, são lobistas. E, portanto, são representantes dos interesses dos seus clientes a definir as políticas públicas. Enfim, no caso da Operação Influencer, o Diogo Lacerda Machado aparece como lobista, como o influencer que dá nome à operação. E, portanto, quando temos um poder que é, em simultâneo, legislador, litigante e lobista,
move-se com a maior das calmas e com todo o conforto no poder judicial, no poder executivo, no poder legislativo. Isto é um Estado acima do Estado. E, portanto, é por um isso Estado é que... de exceção, literalmente. Exatamente. E é um Estado capaz de criar a legalidade mais útil para cada momento. Nós tivemos agora há uns meses, um exemplo claro e muito badalado disso, que foi a situação da TAP. Exato. Quando foi preciso negociar a saída de uma administradora que politicamente já não era bem-vinda, contratou-se um grande escritório de advogados para chegar ao parecer de que ela tinha direito a 500 mil euros de indemnização. Depois, só depois, e porque o assunto foi, digamos, descoberto pela imprensa e discutido na praça pública, é que veio um organismo público, a Inspeção-Geral de Finanças, lembrar-se que toda a gente se tinha esquecido de que é uma empresa pública e há um estatuto de gestor público que se devia ter aplicado e não se aplicou. E agora demitiu-se a CEO da TAP, que pôs um processo contra a empresa, e agora há um outro escritório de advogados a dizer que a CEO da TAP não tem direito a indemnizações porque se aplicou ao estatuto do gestor público, que a própria TAP não sabia que existia. E, portanto, esta lógica de criar a legalidade conveniente em cada momento, vamos ver se no caso da CEO da TAP os tribunais se convencem, eu acho difícil, mas politicamente convencem-se todos os dias. Exatamente. E, portanto, isto é um Estado, e eu ia dizer paralelo, mas não é paralelo, é sobreposto, sobreposto ao Estado, que é dramático. E quando nós vemos, como temos visto nos últimos meses, uma sucessão de governantes a dizer, a dada altura da sua carreira política, eu não sou jurista, cuidado, eu também não sou jurista, e é preciso ser não só jurista, mas um excelente jurista para conseguir coordenar todas estas legalidades, porque lá está, a legalidade da segunda, da quarta e da sexta é diferente da terça, da quinta e do sábado. E como é que faríamos para resolver isto? Nós precisamos de regimes de incompatibilidades claros, e essa é a outra lei que tem sido revista a granel. Em 2019 fez-se uma nova lei para agrupar a legislação dispersa sobre integridade política e exercício de cargos públicos, exatamente porque havia sempre insuficiências, estavam sempre a ser revistas. Essa lei, que devia ser a lei estável e definitiva, saiu em agosto de 2019, e já foi revista 5 vezes. Desde agosto de 2019? Sim. Portanto, de novo, aquela média de revista uma vez por ano. E nós precisamos de mecanismos internos, não pode estar tudo depositado na lei e no Ministério Público. Há coisas que são legislativas. Deputados não podem ser advogados em funções, não podem, lamento. Eu acho importante que as pessoas tenham vida fora da política e tenham carreira, mas mesmo em países onde também não haja, nem todo, na verdade, a nível europeu, os parlamentos que exigem exclusividade absoluta são poucos. São poucos. Mas na maior parte dos países, os deputados, eles próprios dizem, eu não conseguiria ter outra profissão, porque ser deputado, se uma pessoa quiser ser deputado como deve ser, a Joana sabe disso melhor do que eu, é a tempo inteiro, mas a tempo inteiro não são 8 horas por dia, são 12, 14. Sim. E, portanto, depois há os que não querem, os que não querem ser deputados a tempo inteiro porque não estão lá para fazer a defesa do interesse. Não estão lá para ser deputados. Estão lá para pastorear o processo político e legislativo. Aí, obviamente, é uma questão de lei, tem que haver uma separação muito mais rígida. E depois tem que haver, de facto, critérios éticos no Parlamento, no Governo, etc. Mas, para começar em tudo isto, nos partidos. Porque se os partidos são a porta de entrada para as instituições democráticas, se uma pessoa não consegue estar no Parlamento se não for através de um partido e por definição, num governo se não for através de um partido, embora possa haver um ou outro ministro independente. Se os partidos não são a primeira porta de entrada de integridade e de ética pública, nada feito. As portas já nascem arrombadas. Claro. E, de facto, quer em questões de integridade pública, quer noutra, que é o último tabu da corrupção em Portugal, que é a última coisa que ainda não se discute, que é o financiamento político. Ainda para mais desde Embora seja uma das fontes de muitos males, não é? Absolutamente. E mais uma vez, como uma entidade sem qualquer utilidade, sem controle mínimo, que serve, às vezes, até para infernizar a vida dos pequenos partidos que não têm poder nenhum para fazer multas aos pequenos partidos. Multazinhas aos pequenos e também aos grandes, mas multazinhas por questões de contabilísticas que não têm rigorosamente problema nenhum, interesse nenhum.
E até essas agora já começam a prescrever porque Pois. nem isso eles conseguem dar vazão. Nem conseguem cobrar essas multas. E sobretudo, desde que os principais partidos, PS e PSD, começaram a ter as lógicas de eleição direta dos seus líderes, há, desde logo, as campanhas diretas internas dos partidos, que são caríssimas, ninguém sabe quanto custam, não estão previstas em nenhuma lei, não são sujeitas a nenhum controlo, mas significam que para uma pessoa ser líder do PS e do PSD, que no nosso sistema político implica ser o candidato a primeiro-ministro, nunca tivemos primeiro-ministro que não viessem de um destes partidos, para chegar à posição de ser candidato a primeiro-ministro, tem que fazer uma campanha interna caríssima, Claro. que ninguém sabe quem é que já paga. representa uma série de compromissos Evidente. com outros interesses, não é? E compromissos absolutamente impossíveis de escrutinar. E, portanto, o problema é este. Os partidos são o cavalo de Troia, já Claro. usei esta expressão, e as sociedades, já usei esta expressão em relação às sociedades de advogados e também em relação aos partidos, o cavalo de Troia de captura do Estado, porque através dos partidos capturam-se o Parlamento, capturam-se os governos, capturam-se câmaras municipais e, pior, captura-se também toda a estrutura da administração pública, que é denominação política direta ou indireta, que há uns anos criou-se a ficção dos concursos, mas são concursos politicamente geridos e onde nunca há, de facto, um funcionário público de carreira que seja independente a conseguir ganhar os concursos. Portanto, é sempre à vontade dos governos do dia. E, portanto, a própria administração pública, como vimos outra vez, volto sempre à Operação Influencer, não tem capacidade institucional nem legitimidade para travar o governo, para travar, e portanto, isso no governo, nas câmaras municipais é a mesma coisa. Portanto, os organismos de administração pública que são estáveis e que deviam ser o mínimo contraponto, vão a toque de caixa do poder. Portanto, quem manda nos partidos mandem tudo e abre as portas que quer para estes grandes interesses. E, portanto, boa sorte a tentar encontrar aqui um caso penal, e vai havendo vários, mas esta corrupção de Estado não é resolúvel dizendo simplesmente ao Ministério Público força e boa sorte. Não, precisaríamos de outra cultura cívica, política cidadã, e de outra cultura cívica, sim, absolutamente. Da qual, pelos vistos, podemos esperar sentados. Mas é verdade, porque também uma coisa que eu vou observando, provavelmente dita assim é óbvia, mas que eu vou observando de facto, é que os partidos, os políticos, quando chegam às campanhas nacionais, como agora esta para as legislativas, já estabeleceram, já fizeram tantas concessões antes, já estabeleceram tantos compromissos, já têm imensos rabos de palha. Ou seja, depois aquilo, já entraram no sistema, aquilo parece depois uma máquina debulhadora, porque a qualquer momento até podem ser alvo de chantagem. Isto é até antes das eleições diretas. Eu acho que até nas Jotas isto vai acontecendo. Sim. Começam a fazer pequenos compromissos, a aceitar um pequeno patrocínio por baixo da mesa para organizar um comício ou uma viagem. Sim. Ou não sei o quê. E isso depois, enfim, depois já lá estão dentro e parece quase impossível sair. E isso acontece desde logo. Todos os políticos procuram as suas bases de apoio, quer em termos eleitorais, quer em termos logísticos e de financiamento, sim. etc. E, portanto, isto é um problema de raiz. Podia ser transparente, não era? Devia ser transparente e supostamente a lei diz os nativos, por exemplo, proíbe donativos de empresas, exato, etc. Os nativos individuais não podem ser anónimos, têm que ser registados, mas depois nós nem sequer temos acesso a essa informação de forma minimamente clara, acessível, não útil. Temos acesso a uns PDFs que nem sequer são digitalizáveis e, portanto, não dá para extrapolar a informação para máquinas que criem bases de dados mais dinâmicas. Quer dizer, é a ficção de controle que nós temos. Isso está tudo feito à mão? Está feito, é feito em documentos digitalizados, portanto, os documentos não estão necessariamente escritos à mão. Esses donativos, por exemplo, pessoais, estão assim? Estão nas contas dos partidos, certo, mas são consultáveis no site da Entidade de Contas e Financiamentos Políticos, que é o regulador, mas em PDFs que estão nestas condições. Portanto, já tentámos fazer trabalho de recolha automatizada da informação exatamente para poder agregá-la, agrupá-la, claro, e fazer um portal como deve ser sobre financiamento político. Sim. E quer dizer, não é impossível, mas claro, exigiria mão humana demasiada a traduzir as coisas que estão digitalizadas em bases de dados e, portanto, os custos são astronómicos. Portanto, isto é uma escolha não só do legislador, mas depois das próprias pessoas, lamento dizê-lo, que são escolhidas para estes organismos de controlo. E é verdade que numa das últimas, é outra das legislações que passa a vida a ser alterada, é do financiamento político,
E uma das últimas alterações retirou à entidade das contas e financiamentos políticos o poder, que eu acho que é elementar, de ditar aos partidos qual o formato de apresentação de contas, para estar uniformizado. Pois foi. E, portanto, cada um apresenta as contas no formato que quer e depois os membros da entidade andam literalmente aos papéis a tentar fazer sentido daquilo. Portanto, é tipo um absolutamente puzzle, inútil. depois andam ali a fazer um... Pois. Exato. E depois, com administrações públicas que não funcionam bem, cheias de burocracias e de entraves, não só um político em ascensão precisa dessa base de apoio, dessa base de financiamento, como para ganhar apoios e gratidões precisa de ser uma pessoa capaz de ir resolvendo problemas. E, portanto, desde a Jota, a pessoa que está na Jota de Aveiro tem que ter o telefone do Presidente da Câmara, pelo menos dos Presidentes da Câmara da sua cor política no Distrito de Aveiro. Se alguém tem um problema a licenciar uma pequena obra, um arranjo em casa, não sei o quê, ali o Zé Manel sabe resolver e, portanto, isso é bom para criar aquela lógica de corrupção paroquial, de cumplicidade, de apoio, etc. E depois isso vai por aí fora. Exato. E, portanto, depois temos ministros que no exercício das funções de ministros, parte do seu papel é meter cunhas para resolver problemas no Ministério do Lado. O ex-ministro da Saúde já admitiu que até tinha um departamento só para as cunhas. E voltando ao problema de nós queremos empurrar tudo para a política, nos últimos anos criaram-se 2 ou 3 mártires políticos que, quase a voz assente, destruíram-lhes as carreiras políticas por causa de abusos do Ministério Público que não tinham. Nomeadamente Miguel Macedo, que foi Ministro da Administração Interna e depois foi acusado no caso dos vistos Gold. Exato. Azeredo Lopes, Ministro da Defesa do PS, no caso de Tancos, que no fim os tribunais decidiram que eles não eram culpados de crimes. E nem vou discutir, dou de barato que tenham decidido bem. Mas num caso e no outro, as mesmas sentenças que decidiram isso, deixaram claro que havia ali demasiada informalidade, demasiados arranjos, demasiadas cunhas, demasiados telefonemas, demasiados arranjinhos. Isso pode não ser crime, e eu dou de barato que nem sempre seja. Mas não é admissível politicamente. Claro. E quando nós abdicamos de discutir ética pública e desempenho ético e dizemos ou é crime ou vale tudo, muito bem. Estamos a criar estes falsos mártires. Claro. E pronto, ainda bem, fico tranquilo que Miguel Macedo e Azeredo Lopes, do PSD e do PS, respectivamente, não sejam criminosos, mas para ministros não serviam. Não serviam, claro. E outra coisa é que essa ideia dos mártires, etc., é preciso perceber que em tribunal aquilo que conta é aquilo que é um facto, que consegue provar, não é? Evidente. E na dúvida, o melhor... Indúbio para o réu. E isso é um princípio evidente. Inatacável. Portanto, realmente... Porque estamos a falar de pôr ou não pôr pessoas na cadeia. Exatamente. E ainda bem que o João Paulo traz esta questão das sentenças, porque, de facto, lendo as sentenças de processo muitas vezes, que aquilo que o tribunal está a dizer, olha, não se conseguiu provar este crime, mas há aqui este contexto, esta história, etc., que eticamente, politicamente é reprovável. E essa parte pode caber perfeitamente numa sentença judicial, mas essa parte nunca é para os tribunais. Nunca. E, portanto, quando agora se discute se devia haver algum automatismo, se a pessoa sendo arguída tem de se demitir ou não tem que se demitir, porque se for arguída continua a ter presunção de inocência. E, portanto, sai. Isto não vai com automatismos. A questão que tem que se discutir é se os factos conhecidos os indícios, levantam problemas éticos ou não. Não precisamos discutir problemas criminais. Pois não. Levantam problemas éticos ou não. E se a própria dúvida, mesmo que ainda não tenhamos a certeza dos factos, reduz a autoridade política dos responsáveis políticos. Portanto, ao fim e ao cabo, só vou pôr aqui o microfone, depois cortamos. Ao fim e ao cabo, espera aí, desculpa. Ao fim e ao cabo, o que o João Paulo está a dizer é que quando há uma situação de alguém ser constituído arguido, aquilo que nós temos que avaliar é um diâmetro político. Se politicamente aquela pessoa que fez alguma coisa ou não condenável. O caso do Sócrates eu acho que é ilustrativo disso, porque penso que a maior parte das pessoas, mesmo quem votou em G. Sócrates, já fez uma avaliação política e mesmo que os tribunais nunca mais cheguem ao fim com isto, já fez a sua avaliação e condenam por uma série de comportamentos. Sim. E, portanto, a questão até são duas. Se eticamente aquilo é aceitável ou não é,
ou mesmo que isso ainda não seja claro ou ainda esteja em dúvida, se a pessoa tem ou não capacidade para continuar a desempenhar funções. Porque funções executivas num governo, numa Câmara Municipal, ocupam também o tempo todo das pessoas, o tempo e a atenção. Se a pessoa está concentrada na sua defesa, e é natural que esteja, tem direito a ela, ou se não consegue entrar num fórum público, numa conferência, numa coisa qualquer, sem as pessoas estarem a bichanar, este tipo é suspeito daquilo e aquele outro, então, para preservar a instituição, tem que sair. É óbvio. Aliás, que foi o que disse António Costa quando se demitiu, e depois, aparentemente, umas semanas depois, disse isso e seguramente, depois, no âmbito do próprio processo penal, é mais fácil não ser preso preventivamente se já não estiver em funções. Mas António Costa disse isso sem ser arguído, e disse isso com razão, mas depois, na semana seguinte, já falava como se estivesse arrependido de se ter demitido. Quer dizer, e vão dando lastro a esta coisa, ao ponto de termos responsáveis políticos, incluindo não é o vice, é o Presidente da Assembleia da República, segunda figura do Estado, a dizer com bastante abertura que temos que pôr regras sobre como é que se investigam políticos. Isto é o poder político incrível, a querer abocanhar o Poder Judicial, que tem muitos problemas, não só de falta de meios, mas de eficácia, de boa gestão, etc. Mas tem que ter a sua autonomia. Tem que ter a sua autonomia, evidentemente. João Paulo, estamos a terminar, só queria ouvir a sua opinião, que muito estimo, sobre um assunto em particular, que de alguma forma está relacionado, é tangencial a muitos dos temas que falámos hoje, que é esta questão da regulação ou regulamentação do lobby, que tem estado em cima da mesa. Queria saber o que pensa sobre isso. Eu acho que nós precisamos de regulamentação do lobby, para duas coisas: para termos processos de decisão transparentes e sabermos em cada processo de decisão quem é que interveio, quem é que deu pareceres, quem é que reuniu com quem é que foi defender que ideia, quer dos grandes lobbies, quer da sociedade civil. E este é o segundo ponto. Nós precisamos de regulação do lobby que incentiva a participação das pessoas. Porque quando nós pensamos em lobbies, pensamos nos grandes lobistas, nas grandes empresas, nos grandes que têm uma influência brutal, desmesurada. E parte do problema é os cidadãos não têm o mesmo acesso. E, portanto, uma regulação não deve ser só para criar registros e mecanismos de transparência, deve ser para garantir que os processos de decisão pública não avançam sem ouvir toda a gente, sem ouvir os cidadãos, sem todos ouvir os implicados, todas as pessoas a quem isto se destina, porque o problema é uma grande empresa não só tem muito arsenal financeiro para investir em lobby, como tem interesses muito concretos nas decisões que são tomadas. O interesse dos cidadãos é um interesse difuso, é um bocadinho de todos e não é todo de ninguém. Mas aí haveria o lobby dos cidadãos. E, portanto, nós precisamos de regulação que permita aos cidadãos intervirem muito mais no interesse, na defesa do interesse público. Simplesmente o que se tem vindo a discutir e o que já foi testado, nomeadamente a última coisa que se tentou fazer à pressa, já que o Parlamento em pré-dissolução, ainda bem que não avançou, porque era uma forma de criar aí uns registros que funcionariam como nós vemos funcionar o resto. Portanto, seria um avanço, mas nada de extraordinário, mas sobretudo iriam criar um mercado de lobby opaco, porque tinham um conjunto de isenções e de exceções às regras, etc. E, portanto, ainda bem que não avançou. Embora não fosse a única lei que tivessem tentado passar, in extremis, às portas da dissolução da Assembleia da República. Coisas que acontecem todos os anos. É extraordinário, não é? Maratonas de votações, até às tantas da manhã, nos últimos dias antes do Parlamento fechar. É uma coisa que mostra bem do caos. Claro, o caos, e lá está, e a tentativa de passar coisas por baixo da mesa, e também já houve tentativas de passar leis menos populares na altura do Natal. As leis de financiamento político ou antes do Natal ou antes das férias de verão, quando ninguém já está a olhar para aquilo. Portanto, enfim, isso táticas básicas, não é? E muita da balbúrdia é ótima para mascarar alguma da corrupção. Exatamente. João Paulo, muito obrigada. Muito obrigado, por ter vindo aqui ao Córtex Frontal, foi muito esclarecedor. Espero que tenham gostado. Claro que este é um tema que, infelizmente, continua a ser inesgotável e, portanto, provavelmente voltaremos a abordá-lo. Portanto, continuem desse lado e, se gostaram, recomendem a mais pessoas. Até à próxima, aqui no Córtex Frontal.